E aí galera, beleza? Tudo bem? Vamos falar sobre o mercado americano então agora. Já conversamos no vídeo anterior sobre o mercado brasileiro e agora vamos falar um pouquinho sobre como está andando o mercado americano. O mercado americano sentiu realmente o PMI, que veio acima do esperado na semana anterior. E além disso, nessa semana tivemos o pedido iniciais de empregos que não veio tão alto quanto o mercado achava necessário para a possível redução de taxa de juros nas próximas rodadas do Fed. Isso significa imediatamente que os juros não vai recuar tão rapidamente assim e automaticamente o mercado então corrigiu intensamente e os bonds de 10 anos nos Estados Unidos deram uma subida. Por outro lado, a gente tem que entender que isso não modifica a tendência de alta do S&P 500 e nem tampouco a tendência de alta da Nasdaq. Todas as tendências de alta, elas partem do pressuposto que nós teremos um movimento de alta e movimento de recuo, alta, recuo, alta e recuo. Então, até o momento, a gente teve uma forte movimentação de alta, que nós poderíamos ler como uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. E agora iniciando uma correção A, B, C, possivelmente com o objetivo de voltar até o topo histórico que foi rompido em 460, para então a gente poder fazer um novo movimento de alta, respeitando o topo histórico rompido agora como suporte e formando um pullback. Então não, esse movimento de queda ele não modifica a tendência, esse movimento de queda ele é forte para uma única semana em si, e isso que assustou muitas pessoas, ainda mais com o cenário de guerra que está acontecendo no Oriente Médio. O pessoal fica preocupado que pode estar iniciando um crash, um recuo. Nós não temos tecnicamente nenhuma informação gráfica que nos indique a necessidade de fechar posições Estados Unidos e ir embora da Bolsa Americana. Muito antes, pelo contrário, o efeito China, ele é um efeito chamado There is no alternative, que significa em inglês que não existe alternativa. Ou seja, a maior parte dos gestores de dinheiro no mundo sabem que não existe nenhum outro mercado neste planeta Terra que possam colocar os seus recursos financeiros com maior segurança do que o mercado americano. Não dá para querer deixar no Brasil, não dá para querer deixar na Argentina, nem tampouco na China, nem tampouco na Rússia, nem tampouco na Europa. É muito mais inteligente, obviamente, os três mercados mais fortes que existem, que são mercado de ações americano, mercado de ouro e mercado de criptomoedas. E por isso o dinheiro está fluindo para essas regiões e não vejo, neste exato momento, nenhuma mudança de tendência. E automaticamente esses são os mercados mais atraentes para a gente poder olhar e pensar: opa, recuou, vamos procurar por possíveis entradas. Isso para SPY e o mesmo cenário sendo visto para Triple Key, que é a Nasdaq. Também tem agora espaço de recuo até 385 sem mudar absolutamente em nada a tendência de alta que ela opera e que ela trabalha no gráfico semanal. Então vamos olhar aqui diferentes ativos. Antes de olhar os ativos, eu quero mostrar aqui para vocês o mercado. Vamos olhar aqui Brent, mercado de petróleo. Tá? Porque o petróleo, a gente sabe, ele em si ele é extremamente importante para a economia mundial e a gente tem que estar sempre com um olho bem largado no petróleo em si para ver o que ele está fazendo. É bem verdade, quando o petróleo faz topo, isso automaticamente significa um possível fundo para ações Estados Unidos. E é bem verdade, quando o petróleo acelera, isso pode ser um topo para o mercado americano. Bom, vejam que a gente teve na semana passada, gráfico diário, um recuo do Brent ao longo do período inteiro, tocando uma zona de suporte de 86 dólares. Para a economia americana é difícil um petróleo na faixa de 100 dólares, realmente dificulta muito a vida. E para a economia brasileira, petróleo a 100 dólares seria também um forte estímulo para o período inflacionário voltar. E por isso a gente tem que ficar sempre com um olho nesse aspecto do Brent Estados Unidos, Brent da Inglaterra, porque isso movimenta muito a economia mundial e isso está atrelado, sem dúvida,
também aos cenários de conflito no Oriente Médio. Eu não vejo agora, nesse instante, nada de muito indicativo de preocupação maior. Em relação ao ouro, a gente viu que o ouro já deu uma forte pancada de alta, o ouro dá uma puxada violenta, está em tendência de alta, está dentro de um bull run, que seria um mercado eminentemente dominado pelos compradores, acionou uma compra, inclusive na sexta-feira. Muitos provavelmente ficaram comprados no ouro pelo aspecto do final de semana estar se aproximando, e daí entenderam que pelo menos no ouro estariam protegidos se acontecesse uma eventual amplificação da guerra. O ouro por si, em si, acaba tendo uma apreciação por ser considerado uma reserva de valor. Sim, nós temos vários bancos centrais de diferentes países aumentando as suas posições em ouro, e isso significa realmente uma maior oferta de compra deste metal. Eu acho que comprar agora é um pouco mais too late, é um pouco tarde demais. Acho que os principais movimentos já foram observados. Mas, como é uma tendência de alta, a gente costuma procurar por entradas quando elas acontecerem. Então, o Shao, o ouro, acionou uma entrada de swing trade na sexta-feira. O stop de quem tomou essa posição na ruptura de 2.395 naturalmente encontra-se stop mais tranquilo na faixa de 2.320, e o alvo dessa operação é simplesmente 2 vezes o risco para cima. Então, quando a gente coloca um alvo de 2 vezes o nosso risco para cima, a partir do ponto que foi assumido, nós ficamos com um alvo na região. Cara, nosso alvo ficaria na região de $2.567 para ouro em si. Principais ações americanas, uma que tinha me chamado a atenção na semana passada era a AMD. A AMD não acionou entrada. Eu acho que ela se aproxima cada vez mais. Eu acho não, eu tenho certeza que ela se aproxima de um suporte muito importante do gráfico semanal, que é basicamente esse topo anterior rompido. Ela está extremamente sobrevendida e é bastante provável que esse último candle, o candle da semana passada, seja um candle de exaustão da pressão de venda e não um candle de ignição de pressão de venda. O que significaria que para mim, nessa semana que inicia, eu tenho que procurar por possíveis entradas num time frame menor. Colocando o gráfico diário, a gente vê que o gráfico diário se aproximou desse enorme suporte. Algumas pessoas têm pensado que isso pode ser um ombro, cabeça-ombro, e estão preocupados com essa eventual ruptura. Para mim, esta é uma área que compradores defendem. Esta order block aqui, a gente entrou nessa zona de compra e desta forma a ruptura de 154,80 permite uma entrada bem agressiva. Eu gostaria antes, mais seguro seria que acontecesse um pivô de alta, para que então eu pudesse tomar a posição com uma reversão da tendência de baixa do diário para uma tendência de alta no diário. Então, a AMD é o ativo que eu vou ficar cuidando nas próximas semanas. Na verdade, os próximos dias. E vou ficar cuidando com muita atenção, porque eu entendo que se esse papel retoma a alta, ele pode entregar para a gente algo em torno de 70%, 80%, talvez 100% de alta nos próximos meses. Então, eu vou ficar olhando isso com muito carinho. Além da AMD, nós temos a Robinhood, no gráfico semanal, tendência de alta boa, fazendo 3 semanas consecutivas de alta e se aproximando também de uma zona de suporte, que a gente observa aqui. No gráfico diário, essa região de suporte, que era um topo anterior rompido, já tem um estocástico lento sobrevendido, não há divergências altistas ainda, estou esperando que elas aconteçam. Ela gerou o sinal de duplo fundo no estocástico. Se vocês imediatamente recuarem um pouco no passado, vocês vão ver que ela tinha feito um sinal muito similar aqui, ó. Queda, sobe, queda, e daí ele faz este fundo, com essa pancada de alta depois. E agora a gente faz aqui mais uma vez, ó. Queda, alta, queda, rompe. Então eu vou ficar olhando aqui e eu vou esperar, porque já que a gente entrou na zona de contexto de compra de swing trade, a ruptura de 17,43 para que o Robinhood me atraia com uma possível compra.
Tá? Eu não gosto muito de trabalhar corretoras nos Estados Unidos, a Robinhood é uma corretora, mas é uma possibilidade sim. O outro ativo que me chama a atenção é a Nvidia. Óbvio, a Nvidia fez um candle enorme na sexta-feira. Esse candle, da forma como eu vejo, mais provavelmente é uma barra de exaustão do que uma barra de ignição. E, portanto, eu estou olhando para ela com interesses na ponta da compra. A tendência é de alta, nós estamos tocando um topo anterior rompido, uma média móvel de 80, um estocástico lento sobrevendido, depois de ter feito um candle que tem mais de que 2 vezes o tamanho dos corpos prévios. Para mim, isso resumidamente é uma raspagem no stop de todo mundo que estava comprado em Nvidia daqui para cima, com a possibilidade real de nós termos uma retomada de alta. E por isso estou olhando e procurando por algum sinal de reversão nos 240 minutos que ainda não aconteceu. O ideal seria que a gente visse aqui um pequeno pivôzinho, para que então nós pudéssemos tomar a posição e aí entender a reversão da queda observada na Nvidia. É bem provável que vai depender muito, naturalmente, da rodada de resultados que nós teremos na semana que vem. Semana que vem, rodada de resultados acaba sendo muito importante para Nvidia e para as Big Seven, as maiores empresas do mercado americano. Além da Hood, a gente tem uma outra que me chama a atenção, é a Costco. Costco, no gráfico diário, para mim está realmente num ponto muito atraente, o mesmo ponto que ela cutucou aqui, observem, e deu uma forte alta, que ela cutucou aqui e deu uma forte alta, ela está cutucando aqui. Com esse estocástico sobrevendido nesse nível, isso gera uma entrada que me atrai. São 5 dias consecutivos de queda, que nem foi esse tamanho de entrada, esse tamanho de queda, essa mesma amplitude de queda foi o quanto ela caiu nesse ponto, e portanto eu entendo que o movimento de alta a seguir seja justamente este, já me atraindo aqui uma possibilidade de entrada na swing trade na Costco na ruptura de 715. E neste caso, meu stop fica imediatamente abaixo de 696, um stop de 3,13% para um algo em torno de, naturalmente, eu tenho que colocar meu risco 2 vezes meu risco para cima, meu alvo ficaria em 753,72 para o RP, mas mais importante do que isso, meu alvo final seria realmente o fechamento desse gap que está aqui em cima, bem mais longo e muito mais amplo. Então, os 3 papéis que me chamam a atenção para os Estados Unidos na semana que vem, no momento mais importante, seriam Hood, Nvidia, AMD, 4 e Costco. Esses são os mais atraentes. A gente tem alguns outros que já caíram muito e que podem estar se aproximando de zonas de suporte e que a gente tem que olhar com muita atenção, naturalmente. A gente pode, inclusive, dar uma rápida sobrevoada nestes, na minha lista dos 50 papéis que mais me atraem em United States. Apple, preste atenção na Apple. Para mim, o candle de sexta-feira, ele é literalmente um candle para raspar stop. Ele é um candle produzido por um institucional para buscar liquidez e logo a seguir puxar com mais violência. O gráfico semanal está em cima desse suporte importante. O gráfico diário está fazendo esse movimento que eu entendo como uma raspagem de stop. O Wyckoff chamava isso de spring. Qualquer fechamento acima de 166,70 dá ignição ao movimento de alta, que teria como objetivo voltar lá para o topo anterior. Eu acho que Apple está, eu entendo Apple em liquidação e um ativo que me chama a atenção para segunda-feira. Aí que eu não acho que a inteligência artificial tenha morrido no mundo. Eu acho que é uma liquidação de um ativo, de uma ETF muito boa e muito interessante. E eu entendo que ela pode estar se aproximando do suporte, mas ela não fez sinal de reversão ainda. Não faz para, não interessa nesse momento. Paynet também não. A Axon começa a se aproximar de um topo anterior rompido, de uma média móvel estocástica lento sobrevendido. Então, sim, eu olho para a Axon, a altura da máxima de sexta-feira seria um trap em cima do fundo anterior e que me permitiria eventualmente uma entrada bem interessante em Axon. E daí a gente volta para cá e dá uma olhada em Braze, que segue bastante frágil, com algumas divergências altistas, mas de fato não entregando nada muito bom para ser feito.
CCL também não. CDNS está em cima de um suporte do semanal, que é um topo anterior rompido, mas nesse momento não me oferece nada muito fantástico. Até poderia pensar eventualmente numa entrada a partir desse estocástico lento, se vão pensar massa de sexta, mas eu acho que tem ativos melhores que estão em tendência de alta mais eficientes. A própria CPRX está mais forte, está mais interessante. Salesforce não. CRS está muito agradável porque ela se manteve forte durante a queda do mercado. E se o mercado americano começa a repicar, ela sobe mais, já que a força relativa dela é maior. CRW ficou feia, CrowdStrike uma pena. O ativo é forte, interessante, bons resultados, mas se perder 272 pode recuar um pouco mais. O que não interessa, Seaway também não, Dash também não nesse momento, D-Dog enfraqueceu, DEC enfraqueceu, DKNG não está interessante, não nesse momento, Duolingo não, Elf está querendo perder um suporte, idealmente na segunda-feira deveria responder e rejeitar a perda de suporte e acelerar. Não seria bom se Elf conseguisse perder a mínima de sexta, porque daí ela realmente estaria fazendo um pivô de alta num prazo mais longo, com potencial recuo para Elf Beauty, que é uma ação que eu gosto muito, inclusive eu tenho em carteira. Então eu vou ter que cuidar bastante a situação da Elf na semana que vem e ver se ela vai conseguir segurar esse suporte que ela está nesse momento ameaçando perder. Então Elf chama minha atenção e eu vou ter que ter um olho nela ao longo da semana. Eu gosto muito dessa aqui, First Citizens. Olha como a gente está dentro de um canal de alta. Isso aqui é topo histórico do ativo, está potente. Recua até a zona da média móvel, fez divergência altista no estocástico. A ruptura dessa máxima aqui aciona uma possível entrada de swing trade. O objetivo seria no mínimo o topo anterior. E de fato, o problema dessa ação é que ela já é nominalmente muito cara. FIX, eu acho que ela ainda está em cima de uma zona de suporte que pode recuar um pouquinho mais. FIX pode recuar até 271, 272. Estocástico lento absurdamente subvendido, não gerou sinal de versão ainda. GCT, muito poderoso ativo, em boa tendência de alta, mais forte que grande parte do mercado. A ruptura de 37 quando a VT1 poderia permitir aumentar posições. Google, enquanto a Nvidia recuou forte, enquanto as ações do mercado de inteligência artificial deram uma forte recuada, Google não fez isso. Google conseguiu respeitar o topo anterior e a ruptura dessa massa aumentaria posições em Google. Vou seguir olhando se tem mais alguma coisa absolutamente fantástica. Yacht está em cima de suporte. MDB, que é a Duolingo, que estava me chamando muita atenção no semanal, ficou feia. Perdeu a mínima da semana que estava formando suporte. E automaticamente ela acionou meus stops e está fora da minha lista. É bem verdade que se semana que vem, por algum milagre, a gente rejeitar a perda desse fundo, isso ter sido apenas uma papada nos stops, uma felinada nos stops, eu retomo posições em MDB. Mas ela tem que romper 357 para isso, coisa que ainda não fez. Meli é a mesma pegada. Make My Trip vai no mesmo caminho. Microsoft em cima de suporte com espaço para cair mais. Microsoft espaço para cair até 342 sem mudança de tendência. Net ficou feia. Cloudflare também ficou feia. Netflix também bateu no seu topo histórico, não conseguiu romper. Tem espaço para recuar até 450 sem muitos suportes antes disso. Now formando um pivô de baixa no semanal com espaço para recuar até 602 da média móvel principal. Então a gente está vendo sim muitas ações perdendo seus suportes e eventualmente entregando posições que não poderiam ser inicialmente perdidas. PRCT ainda toca o seu topo histórico e ainda está forçando na tentativa de rompê-lo, demonstrando uma força e uma resiliência frente a todo o mercado. Qualis ainda tem o suporte logo abaixo, não acionou os stops ainda de quem tomou o último recuo estocástico lento próximo da média móvel. Estou dentro de Qualis ainda. Ryanair também estou dentro. SMCI enfraqueceu um pouco, vou ter que esperar que faça algum sinal de reversão na semana que vem. Não tenho nada a ser feito mais importante nesse momento.
Sinopsis, cara, feio o movimento que a Sinopsis fez, perdeu o canal de alta, deve vir até o fundo anterior que estava dentro do canal, que é a região de 479, talvez ali pare de cair e forme um novo ponto. Então a gente está vendo vários ativos, a própria Steel Dynamics, para mim, rompeu o topo anterior, rompeu o topo histórico, 2 semanas de recuo, está mais forte que o SPY, 3 semanas de recuo. Então eu olho para Steel, entro no diário e penso, cara, me dá um candle de reversão, estocástico lento sobrevendido, candle de reversão, próximo da média móvel, eu tenho sim um bonito trade a ser iniciado na Steel, se acontecer a ruptura de 138 com 139, na verdade, esse seria o ponto mais chamativo para que eu pudesse trabalhar Steel na semana que está iniciando. Então vamos seguir aqui, olhar mais algumas últimas ações que existem nesse momento. Stone, nada demais na Stone. TIM, que lástima, TIM também enfraqueceu. Ela havia tocado uma média móvel de 80, ela havia feito uma divergência altista no estocástico, no semanal. Ela ainda não perdeu o fundo e, portanto, ela não acionou meus stops, mas de fato eu não gostaria muito que o papel perdesse a região de 187. Seria bem ruim se ela fizesse isso. Acionarei meus stops. TT, que é Trane Technology, também enfraqueceu, não tanto quanto as outras empresas do setor de tecnologia, mas enfraqueceu sim. ExxonMobil, tentando romper seu topo histórico, o petróleo segue forte. E a gente vê que a ExxonMobil, as ações da ExxonMobil fizeram 2 semanas de recuo bem frágeis, enquanto o SPY segue recuando. ExxonMobil segurou as pontas. Mesmo aqui no Brasil, Petrobras também segurou e as petrolíferas estão bastante fortes. XP, a gente sabe que a XP vai bem financeiramente, a gente sabe que a XP está evoluindo bem, mas ela fez um recuo bem importante. E isso, para mim, talvez seja um indicativo de que o mercado está vendendo boas empresas a qualquer preço, tá? E talvez oferecendo liquidações de empresas interessantes. A XP, tocando essa região de suporte que a gente tem ali, perto de 21, pode ser uma oportunidade, sim, para que eu tenha posições um pouquinho maiores nesta empresa em si. E a ZS tenta perder a média móvel de 80. Para mim seria muito importante que ela rejeitasse esta perda, conseguindo fechar acima dessa média móvel na semana que vem. Isso seria um enorme sinal de entrada dentro da ZS. Neste momento, essas são as principais ações que eu observei dentro do mercado americano. Aquelas que mais me chamam a atenção, como eu mencionei, são AMD, Nvidia, Cost e Root. E eu vou conversar com vocês sobre o mercado de criptos daqui a pouquinho. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Não se esqueça também, quem achar interessante isso tudo que a gente está conversando, de entrar na nossa área membros do YouTube, onde eu tenho 2 lives por semana, segundas e sextas-feiras de manhã, olhando todos os mercados. E, ao mesmo tempo, nós temos também 2 vídeos gravados exclusivos sobre o mercado financeiro, olhando o comportamento do mercado, olhando as coisas que estão rolando, tanto em criptos, quanto no mercado americano, quanto no Brasil. Então é isso, pessoal. Nós nos vemos na semana. Fiquem com Deus. Tudo de bom.